sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Graça e paz, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas e nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação esta noite no Evangelho de Lucas 16, a partir do versículo de número 19. O texto nos diz o seguinte: é uma parábola que Jesus conta e nós vamos meditar hoje acerca de verdades essenciais do Evangelho. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber-lhe as feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, olhou para cima e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está consolado e você atormentado. Então nós vamos ouvir mais um cântico ao Senhor nosso Deus e nós vamos ouvir que Deus está chamando a mim e a você. Manso e suave
uma versão mais... Manso suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador, pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te sim a mim. Ah, não desprezes, mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transiste morte, por fim nos esperam, esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. E nós vamos meditar sobre verdades essenciais do Evangelho. Graças a Deus por cada pessoa que está conosco mais esta noite, onde nós estamos para meditarmos na palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele muitas vezes se utilizava de parábolas para nos ensinar, para que a gente pudesse compreender. Parábolas são histórias. E nessa história que Jesus vai contar, ele vai nos contar as verdades essenciais do seu Evangelho. As verdades que estão no centro, no cerne, no âmago, no mais íntimo do Evangelho, que são verdades para todo sempre. E ele diz assim, havia um homem rico, ora, certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo coberto de chagas que estava deitado à porta dele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio.
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Esse é um texto, é uma história que Jesus contou e que ela nos ensina verdades tremendas do seu santo e maravilhoso evangelho. Verdades essas que nós vamos, a partir de agora, meditar. E nós vamos meditar sobre verdades essenciais do evangelho. Qual é a primeira verdade que esse texto nos ensina? É sobre a brevidade da vida. A primeira verdade desse texto é que a vida humana, ela é breve. Você vai ver que Jesus usa apenas 4 versículos para falar da vida aqui. E como ela passa rápido. Olha o que ele diz. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Esse homem comia bem, esse homem morava bem, mas à porta dele foi colocado um mendigo chamado Lázaro. Esse estava cheio de feridas e ele passava fome, e ele era daquelas pessoas não vistas, e ele desejava alimentar-se com o que sobrava, com o que era lançado no lixo, mas ninguém lhe dava nada e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Então ele era tão doente que não conseguia nem sequer afugentar os cães, e os cães é que praticavam ainda uma obra boa de limpar aquelas feridas. Então Jesus usa 4 versículos para falar da vida aqui. E a gente quantas vezes se agarra à vida aqui como se ela nunca fosse ter fim. Esta é a primeira grande verdade, que seja ela uma vida como a desse rico, cheia de coisas boas, ela é breve. Ou seja, como a desse pobre, ela é breve. Então, muitas vezes nós cometemos o grande erro de imaginar que tudo que nós temos aqui vai durar para sempre e de ficar iludido. Mas a grande verdade do cristianismo, uma das verdades essenciais, é a brevidade da vida. O salmista Davi diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. E a grande pergunta é: será que eu e você temos noção de que a vida é breve? De que ela passa rápido? E o apóstolo Paulo diz assim: nada trouxemos a este mundo, e é certo que nada vamos levar dele. Onde é que você está colocando todo o seu esforço? Onde é que você está apostando todas as suas fichas? Nesta vida ou na eternidade? Porque esta vida, por melhor que seja passageira. A segunda verdade essencial do cristianismo é que a situação da pessoa
nem sempre reflete a sua situação diante de Deus. Nós vemos aqui na cultura judaica, era uma cultura que dizia o seguinte, que se você serve a Deus, você vai ser rico, próspero, abençoado. Se você não serve a Deus, então você vai ser doente, pobre e estará debaixo. Claudiana, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você vai estar debaixo de maldição. Então, quando você olhava para essas duas pessoas, você dizia, diante de Deus, o bom é o rico. O pobre deve estar pagando por algum pecado que cometeu agora ou para trás. Este pobre deve estar sendo punido, porque ele não tem casa, não tem o que comer e ainda por cima está doente. E aquele homem rico tinha comida que sobrava. E a vida nesse mundo é uma vida injusta. Nós temos tanta gente sem coração. Porque eu sempre digo que a vida nesse mundo não foi feita para ser entendida, mas crida. Não foi feita para ser entendida. Se você tentar entender a vida, vai pirar. Você tem que acreditar que Deus está no controle, que sabe o que está fazendo. Porque uma das grandes verdades do cristianismo é que você pode servir a Deus e neste mundo está aparentemente na pior. E você pode não servir a Deus e ter tudo deste mundo. Mas o que vai fazer diferença é qual a sua situação diante de Deus. E nós vamos ver que com o prosseguimento do texto, Maísa, seja bem-vinda, Maísa, Deus te abençoe. Porque muita gente hoje ainda cai na história da famosa teologia da prosperidade, achando que se você está perto de Deus, então você tem que ser rico, você tem que ter muito dinheiro, porque esses homens não querem pregar o evangelho de verdade, o evangelho que mostra que nem sempre quem está por cima, nem sempre quem tem luxo está perto de Deus. Este homem aqui estava longe de Deus. E aquele que todos pensavam que estava longe, estava perto de Deus. Que do lado de cá desta vida, essa vida tantas vezes é tão injusta que você olha e diz assim, mas por que tem tanta gente? Leila, seja bem-vinda, Leila, Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos, pessoal, para quem entrou depois, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 23, falando das verdades essenciais do Evangelho, na parábola do rico e do Lázaro. Deus te abençoe. Deus seja com a tua família, com todos. Então nós estamos aqui meditando sobre as verdades essenciais. A primeira é a brevidade da vida. A segunda é que a nossa situação econômica, a nossa situação de saúde, a nossa situação de moradia, não indica que nós estamos bem ou mal diante de Deus. Porque há muita gente que acha que só vai estar bem com Deus no dia que tiver uma boa casa, um bom carro, no dia que tiver saúde, no dia que tiver moradia, no dia que tiver muita comida, no dia que tiver do bom e do melhor, então aí ele vai estar feliz. Mas nós vemos que este homem não tinha nada disso, e mesmo assim ele servia a Deus. Porque é muito fácil você andar com Deus tendo uma bela casa, tendo muita comida e tendo as melhores roupas. Mas é muito difícil você andar com Deus sem ter casa, sem ter emprego e sem ter saúde. É muito difícil, mas não é
impossível. A terceira coisa que Jesus diz, Jesus nos ensina, a terceira verdade, é que existem dois lados da existência. O lado de cá, que é breve, e o lado de lá, que é a eternidade após morte. E aí Jesus agora começa a falar do que aconteceu. E diz assim, ó, e aconteceu, versículo 22, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí a outra verdade do cristianismo é que a morte iguala a todo mundo. Na hora da morte, a única diferença é a pompa no enterro. É que um vai como indigente, o outro vai num caixão de luxo, mas todos vão para debaixo da terra. Mas a morte não quer saber se é rico, se é pobre. Um dia todos nós vamos morrer. E todos nós estamos na fila, aguardando o dia da morte. Um dia o meu nome e o seu vai ser chamado, não vamos poder fugir. E eles morreram. E aí findou-se o lado de cá. O lado que tanta gente aposta. E aquele rico tinha apostado. O lado onde aquele pobre só tinha sofrido. Deixa eu fechar que muito sólido aqui. Então agora, Jesus vai falar como é o outro lado da vida. E do outro lado da vida, e a morte é como uma deusa grega, que era a Medusa, que tinha cobras na cabeça, e que ela tinha o poder de petrificar as pessoas. E a morte é assim, ela petrifica o ser humano, o estado do ser humano. O que é isso, pastor? Quer dizer que do jeito que nós morremos, é assim que nós vamos continuar na eternidade. Se nós morrermos com Deus, é com Ele que nós vamos ficar. Se nós morrermos sem Deus, é sem Ele que nós vamos ficar. Que depois da morte não há mais jeito de mudar a nossa situação. Que até a morte é o último momento da nossa situação ser invertida, da nossa situação ser transformada, e que após a morte não há mais como inverter esse quadro. E aí Jesus diz que os dois morreram. Aí o versículo 23 diz que o rico fez uma descoberta. Diz assim, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Aquele homem que não acreditava que existia inferno. Agora ele fez uma grande descoberta. A pior descoberta da vida. É que o inferno, que ele tantas vezes desdenhou, zombou, que nunca imaginou que Deus iria mandá-lo para lá. Quando ele despertou na outra vida, ele descobriu que o inferno era uma profunda realidade, era uma terrível realidade, o que agora não tinha mais jeito. E sabe por que eu prego todas as noites? Sabe por que eu gasto horas nas redes sociais? Porque eu te abuso e tem coisas que me dá dó de ver tanta gente gastando futilmente seu tempo. Tanta gente apostando todas as fichas em coisas passageiras, banais, pequenas. E este homem agora descobriu que passaria a eternidade longe de Deus. E não há coisa pior do que a pessoa descobrir que aquilo que Jesus disse, que aquilo que o Evangelho sempre diz, que há um inferno, porque esse inferno realmente existe. Mas o pior não é descobrir que o inferno existe, é estar lá, é descobrir quando chegar lá.
E é por isso que a gente gasta tanto tempo levando a mensagem, para que você não venha descobrir que o inferno existe, que ele é uma realidade e que muitos vão para lá só quando você chegar lá, quando não tiver mais jeito. Nós queremos que você descubra antes, para que você não vá para lá. E a Escritura diz: então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele que tinha nojo daquele lazarento, daquele mendigo imundo, agora ele está em tormento. E agora ele ora. Engraçado, quantas vezes a gente não ora. Quantas vezes a gente esquece de Deus. Aquele homem viveu, tinha tudo de bom, mas viveu. Deus abençoe Isabel. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vinda. Que Deus te recompense. Então, aquele homem, nós estamos lendo, Isabel, um texto de Lucas, que Jesus fala do rico e do Lázaro. Então aquele rico agora ele ora. Preste bem atenção, aquele rico tinha tudo para temer a Deus. Aquele rico tinha, eu desejo, Isabel, que todas as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida, sobre a tua família. E é uma alegria enorme tê-la conosco. Eu espero que sempre, de segunda a sexta, não só você, mas todos estejam conosco, meditando na palavra do Senhor nosso Deus. E o que acontece? Nós estamos pregando, Isabel, sobre as verdades essenciais do Evangelho. Qual é a verdade primeira que nós vimos? É que a vida aqui é breve. Qual é a segunda verdade que nós descobrimos? É que a nossa situação aqui não revela a nossa situação com Deus. Que nós podemos aqui estar bem, podemos aqui alcançar todas as glórias e estar profundamente longe de Deus. E podemos estar aqui ruim, doente, desempregado e ter fé em Deus. Um tinha tudo para ter fé em Deus e não teve. O outro tinha tudo para ser azedo, para ser amargo, para não crer, para achar que Deus o estava punindo, mas resolveu crer. E a terceira coisa que nós vimos é que a morte veio e levou a todos. E que a morte é algo que vai atingir todo mundo, quer queira ou quer não, quer creia ou quer não creia. E aquele rico, quando morreu, ele descobre uma quarta verdade, que o inferno existia. Porque o inferno é o lugar onde Deus se separa daqueles que não quiseram viver com Ele. Porque em todo o nosso sistema de vida nós temos sempre um lugar de separação. Nós temos sempre esse lugar. Você tem o lixo para jogar o que você não quer mais, e você tem a despensa para guardar. Você tem a cadeia que se separa aqueles homens que a gente acha de bem daqueles homens que a gente acha que são do mal. Você separa os vivos dos mortos fora do cemitério. Os mortos se coloca no cemitério. Então, agora, aquele rico descobriu que ele está separado de Deus. Agora ele descobriu na prática, naquilo que tanto se falava, aquilo que tanto devem ter dito para ele: olha, rapaz, mude de vida, se arrependa. Quantas vezes aquele homem não deve ter sido advertido, mas ele zombou. Deus te abençoe, Isaac. Deus abençoe. Nós estamos, Isaac, numa mensagem da palavra de Deus, certo? Nós estamos pregando a palavra de Deus. Eu acho que meu amado irmão já entendeu, não é? Onde é o nosso lugar, certo? A Bíblia diz que cada coisa tem o seu tempo, certo? E aqui nós estamos na palavra de Deus. Amanda, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Amanda.
Deus seja contigo, Deus seja com a tua família. Deus resplandeça sobre vocês a luz do seu amor e da sua bondade. Amanda, nós estamos pregando no texto da parábola do rico e do Lázaro, e nós estamos vendo sobre verdades essenciais. Então nós já vimos, só recapitulando, que Jesus diz que a vida aqui é breve. Ele conta 4 versículos sobre a vida aqui. Que a vida aqui, ela nem sempre diz a verdade sobre quem nós somos. Aquele rico tinha tudo para ter amor a Deus e não tinha. O pobre tinha tudo para estar zangado com Deus, e o pobre é que estava com Deus e o rico estava sem Deus. Quantas vezes Deus dá chance a gente não sabe recompensar e nem sabe agradecer. E nós vimos que a morte, ela nivela todos os homens. A morte um dia vem e ela leva rico, leva pobre, e nada nós levamos daqui. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que a outra é que aquele rico que não acreditava no inferno, quando ele abre os olhos do outro lado da existência, ele descobre a coisa mais terrível que o ser humano pode descobrir. É que o inferno existe, e o pior que ele está lá. E a gente prega para que ninguém descubra isso. A gente prega, e eu prego particularmente porque eu quero que você esteja comigo no céu. Eu prego porque o meu sonho, o meu desejo é que você que me ouça, você que me ouve, você que me escuta, você que participa comigo de segunda a sexta, às 11h30, entre 11 horas e 11h30, é que você um dia possa estar lá feliz juntamente comigo, na glória. E aí aquele rico faz uma oração. Porque infelizmente parece que o ser humano só se lembra de Deus na hora da desgraça. Na hora da desgraça parece que todo mundo se lembra de Deus. E a outra verdade que vai aparecer nesse texto, que é ensinada por todo o Evangelho, é que ele agora diz o seguinte: eu preciso da água. Eu estou atormentado nessa chama. Ele diz, manda que ele molhe a ponta do dedo. E ele diz, eu estou atormentado. E que chama é essa que queima a alma? É a culpa. É a pessoa saber que está ali por culpa. É uma consciência pesada. E é saber que não tem mais jeito, que não tem mais volta. Por isso hoje você tem a chance de mudar de vida. Hoje você tem a chance de se arrepender, porque vai chegar um momento onde não tem mais volta. Então esta é uma das verdades essenciais do Evangelho, é que depois da morte não há mais como mudar a situação. É que uma vez morto, a Bíblia diz, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disto virá o juízo. Depois da morte nada mais há que se possa fazer para mudar o estado de uma pessoa. Então, a única coisa que pode mudar o estado de uma pessoa é em vida, é o arrependimento. E aí, Jesus, ele agora quer água. Jesus disse, se alguém beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Aquele homem não sabia que ele precisava de Jesus Cristo. Ele agora quer, mas não tem. Tem um monte de gente hoje que despreza a mensagem de Jesus, que despreza o seu sacrifício, que despreza o seu chamado e que um dia vai gritar por ele, mas não será ouvido. Porque nós temos ouvido falar de um Deus, só que um Deus bonachão, que passa a mão na cabeça de todo mundo, que só é amor, mas que não é justiça. Mas a Bíblia diz, e Deus se rirá deles, vindo a sua perdição. Porque riram de Deus, riram dos pregadores, zombaram do Evangelho, brincaram com Deus, quando estiverem clamando a Deus. Agora é a vez de Deus. Deus abençoe. Então o que acontece? Ele agora quer água, ele agora quer o Evangelho, ele agora quer Jesus, mas agora é tarde, agora ele está morto.
E veja quanto tempo Jesus fala agora sobre depois da morte. Disse, porém, Abraão aqui é uma espécie de Deus, é uma figura representativa. Filho, lembra-te de que você recebeu os teus bens em tua vida ao Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui ele é consolado e tu atormentado. No outro lado, a situação inverte. Quem era temente a Deus, agora é consolado. Agora vai usufruir a vida eterna. Quem tinha tudo para ser temente, mas não era, agora está em tormentos. Então, que tipo de lado, que lado você vai estar? Nós temos um monte de gente hoje que está atrás de iate, de lancha, de casa boa, e isso em si não é pecado. Mas esquece de Deus, da comunhão com Deus, esquece do arrependimento, esquece da fé em Jesus Cristo, esquece de cuidar da sua vida espiritual, esquece que a vida não se resume apenas a esta existência do lado de cá, esquece que há o lado de lá, e esse homem aqui, porque a riqueza ela tem esse poder de fazer com que a gente fixe os olhos aqui e esqueça de olhar para cima. E que a gente muitas vezes, seja bem-vinda, Milka, Deus abençoe sua família, Deus abençoe. E aquele homem esqueceu, ele era muito rico, então ele não tinha problemas. E às vezes eu e você reclamamos dos problemas, mas são os problemas. Mica Roberto, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Às vezes a gente reclama dos problemas, mas são os problemas que falam assim, Gilberto, que é o meu nome, fulano, há um Deus, você não é autossuficiente. E aquele pobre, como tinha cheio de problema, como vivia cheio de problema, não tinha nada, onde é que ele colocou a fé? Em Deus. O rico, como tinha tudo, onde é que ele colocou a fé? No que ele tinha. E aí quando a morte veio e levou os dois, aí ele percebeu que tinha escolhido o lado errado. E você que me ouve hoje, qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você que tem pensado que vai ser feliz na vida quando tiver uma casa boa, quando tiver muito dinheiro. Olha quantos corruptos que estão aí, cheios de dinheiro no banco, mas estão todos na cadeia. Olha quanta gente que tem um monte de dinheiro, mas que está sofrendo, que de noite não dorme, que tem os filhos perdidos. E aí Abraão diz, filho, agora ele é consolado, você é atormentado. Você escolheu o lado da vida. Foi escolha sua. Jesus diz, quem escolher essa vida, perdeu a outra. Quem perder essa vida por amor da outra, já ganhou. Então, eu e você temos que escolher. O que eu quero? Se eu quero esse mundo, então eu tenho que usufruir, eu tenho que aproveitar. Porque do outro lado eu já perdi. Então a vida é feita de escolhas. E Deus não obriga, Deus não manda ninguém para o inferno. Nós é que vamos com as nossas escolhas. E aí o que acontece? Aquele homem agora, e Deus diz assim para ele, além disso, está posto um abismo entre nós e vós. Quem está aí não vem para cá, quem está aqui não vem para aí. Então a outra verdade do Evangelho é que depois da morte, a pessoa vai ficar no lugar para onde ela foi. Que depois da morte não há reversão de lugar, de situação. Que quem se perdeu está perdido, quem foi salvo está salvo. Que bateu a morte, fechou os olhos, o médico atestou o óbito, não tem mais mudança. Então se você quer mudar, mude hoje, mude agora, porque depois da morte não há mais condição de mudar. Aí ele disse, agora aquele homem percebeu que não tinha mais jeito para ele. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. É porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham eles também para esse lugar de tormento. A outra verdade essencial que ele descobriu foi o poder da pregação do Evangelho. Ele agora se conscientizou que para ele não tem mais jeito.
Mas ele lembra que na terra ainda tem 5 irmãos que estão cometendo o mesmo erro dele, são ricos, que estão bem, e a pessoa não vai para o inferno porque é rico. Tem muito pobre que vai para o inferno, né? Porque a riqueza independe do bem material que nós temos. Tem gente que se acha rico possuindo pouco, e tem gente que tem muito e acha que tem pouco, e age e vive como se tivesse pouco. Então aquele homem agora descobre, ele diz: pai, mande a minha casa para dar testemunho, para pregar para eles, para que os meus irmãos não venham para esse lugar, para que não cometam o mesmo erro. E quanta gente rejeita. Quando você está falando, ele desliga, ele muda, ele não quer saber. Graças a Deus eu tenho sido bem acolhido nas redes sociais. Eu tenho mandado mensagem do Evangelho para muita gente, para milhares de pessoas. E, se eu não me engano, 2 ou 3 foram as pessoas que rejeitaram. 2 ou 3, mas nem assim, foram só assim, não deram muita bola. Mas foram 2 ou 3, as outras sempre dizem amém, Deus abençoe, muito obrigado, fiquei feliz com a mensagem que o Senhor mandou. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Porque eu não quero que você sofra, porque eu não quero que você vá para o inferno, por isso que eu estou pregando. Porque uma vez acusaram Lutero e disseram: Lutero, você está separando e dividindo a igreja. Ele olhou para os bispos e disse: melhor dividido pela verdade do que unido pela mentira. É melhor dizer a você a verdade do que esconder e você descobrir depois e dizer: me enganaram, ninguém me avisou. E ele insistiu agora no poder da pregação, porque ele sabia que o poder do Evangelho é o único capaz de mudar a sua vida, de fazer você dar meia volta. E o pai diz a ele o seguinte: respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas eram um resumo da Bíblia do Velho Testamento. Deus está dizendo: eles têm a Bíblia, leiam. Porque muita gente ainda acredita hoje que um defunto pode aparecer e falar na boca de alguém. Mas Deus disse: não vou mandar um defunto lá. Eles têm a Bíblia. Se eles quiserem aprender sobre mim, que leiam a Bíblia. E aí o que acontece? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aí ele descobriu a penúltima verdade de hoje, que era a importância do arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Porque o arrependimento é a demonstração de que eu reconheço meus erros e de que eu preciso mudar. E a fé em Jesus Cristo é o remédio que cura meus erros. E a fé no sacrifício que Jesus fez, morrendo, derramando sangue, é o perdão de Deus para a minha vida. É que possibilita o perdão de Deus para a minha vida. Porém Abraão lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Eles dizem, Deus diz para ele: meu filho, quem não acredita na Bíblia, nunca vai acreditar em ressurreição. Não vai acreditar em mais ninguém. Se a Bíblia não é suficiente para ele, nada mais vai ser. Se ele não se importa com a Bíblia, ele não vai se importar com mais nada nesse mundo. E aí nós vamos agora fazer uma recapitulação. Você que está me ouvindo, a vida é breve. A vida aqui ela pode durar 80, 100 anos, mas ela passa voando. A tua mocidade, a tua juventude passa voando. O nosso dinheiro se acaba. A vida aqui é injusta. Muitas vezes a gente sofre tanto.
Mas a vida aqui é uma vida para a gente crer ou não em Deus. É o momento onde Deus dá para ver onde nós vamos colocar a nossa fé e onde você tem colocado sua fé. Sua fé tem sido colocada nesse mundo, no dinheiro, na fama ou em Deus. Outra verdade que nós vimos nesse texto é que um dia nós vamos morrer. Mas se nós vamos morrer, se todos nós vamos morrer, então como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Será que nós já nos acertamos com Deus? E nós vimos outra verdade, que o inferno existe. Que infelizmente aquele homem agora, ele está ali e ele descobre que o inferno existe. Ele descobre que o inferno é uma grande realidade. E aí ele agora sonha em ter seu tormento aplacado. Mas Deus diz para ele que agora está um abismo entre ele e Deus. Um abismo que ele mesmo criou. E quantas vezes nós estamos tão longe de Deus e nem sequer nos percebemos disso. E nem sequer nos voltamos para Deus. E nem sequer procuramos nos aproximar de Deus. E quantas vezes você está tão longe, mas se recusa a se aproximar ou nega que esteja tão longe. Seja bem-vinda, Letícia. E aquele homem descobriu que ele tinha 5 irmãos que estavam cometendo o mesmo erro que ele, de negligenciarem e de se alongarem de Deus e de não procurarem resolver sua vida com Deus. E aqueles homens agora, aquele homem pede que alguém vá pregar. Tem um monte de gente que hoje, infelizmente, está lá no inferno, que daria tudo para estar no teu lugar, ouvindo a pregação do Evangelho. A pessoa abriria mão de iate, de fortuna, de mansão, de tudo, para dizer: Deus, deixa eu voltar lá e ouvir aquele homem pregando a palavra. Eu quero me arrepender, eu não quero estar aqui. Mas infelizmente ele não pode. E Jesus diz, aquele homem diz: Pai, para que os meus irmãos se arrependam. E descobriu o quanto é importante a gente se arrepender. Porque quando você se arrepende, é sinal que você compreendeu que Deus é bom e nós não. Que nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Que nós precisamos do sacrifício de Jesus na cruz. Que você precisa do sacrifício de Jesus na cruz. Em nome de Jesus, larga esta vida frívola, fútil, estes pensamentos só em grandeza deste mundo, estes pensamentos que te impedem de ver mais longe, de olhar para Deus, estes pensamentos que estão te consumindo e amarrando você, e cegando e ensurdecendo. Em nome de Jesus, lembra da tua alma hoje. E aquele homem agora clama, diz: vai ainda pregar. E é por isso, meu homem, que este velho pastor está aqui pregando, porque ama você. Eu não sei onde você está nesta hora, eu não conheço você pessoalmente, mas eu estou aqui dizendo a você que há perdão, que se arrependa antes que seja tarde demais, porque um dia vai ser tarde. Porque um dia será tarde demais. E Deus diz para aquele homem: tem Moisés e os profetas, tem a Bíblia. Leia. E quanta gente não lê a Escritura? Quanta gente lê um monte de livros? Eu já perdi a conta de quantos livros eu li. Deus abençoe, Grazi. Deus abençoe sua família. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Deus a abençoe com toda a sua família. Receba o nosso carinho.
Receba um abraço fraterno, que Deus abençoe a sua vida. E esse homem agora, ele não compreende que ele não se arrependeu. Mas agora ele deseja que os irmãos dele, que ainda estão vivos, se arrependam. E aí Deus diz para ele, olha, vocês têm lá a Bíblia. E quanta gente nunca leu a Bíblia, eu sugiro a você que leia. Eu dou uma sugestão para você, leia o Mateus, capítulo 5 a 7. O chamado Sermão do Monte. Hoje você tem a Bíblia no celular, que você pode entrar na internet, botar lá e ouvir. Ouça, deixa Deus falar contigo. Não se iluda com essa vida aqui. Porque Jesus contou outra história, e eu vou pregar sobre ela ainda, que um homem investiu muito e ganhou muito dinheiro, e ele encheu tudo, e ele chegou e falou e disse, agora eu tenho muito dinheiro, dá para viver o resto da vida tranquilo, agora eu posso descansar e aproveitar. E naquela noite ele morreu. E Jesus disse, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tem, para que será? Meu amigo, o que eu desejo é que você viva muito, o que eu desejo é que Deus abençoe você. E como eu sempre digo, Deus não é contra a gente ter riqueza, Deus não é contra a gente ter sonho, Deus não é contra a gente ter planos. Mas o que nos desgraça é quando a gente coloca todas essas coisas no lugar de Deus. É quando Deus é apenas da boca para fora. É quando Deus é só na hora da aflição. É quando Deus não ocupa o primeiro lugar na vida da gente. É onde a gente não vive. Toda vida que Deus não ocupa o primeiro lugar é uma vida vazia. Vamos. Passe os olhos aí nas redes sociais. Veja o que tantas pessoas lindas, novas, estão fazendo da vida. Veja como é que está a vida. E você olha assim e tem dó, você tem pena, você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo com este povo? Onde é que nós estamos apostando as fichas? Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, estamos passando pela vida e vivendo futilmente. E você vai ver qual é a esperança das pessoas. E você vai ver quais são os objetivos, e você olha assim e dá dó, dói na alma. De você ver que a grande maioria está alienada de Deus, e se crê em Deus é só uma crença sem valor. Por quê? Porque é uma crença da boca para fora, porque é uma crença que não coloca Deus em primeiro lugar. E aí o que acontece com esse homem? Ele diz, mande a casa dos meus irmãos. Senhor, eles não podem vir para cá. E hoje Deus nos manda pregar para que você não vá para o inferno. Porque Deus não quer que você vá para o inferno, não é Deus que quer. Se você for para o inferno, não foi por falta de amor, foi por uma escolha sua de apostar no lugar errado, de escolher a vida errada. E aí Deus diz, eles têm a Bíblia. E Deus diz, se eles não creem na Bíblia, não vão crer mais em nada. E tem um monte de gente que acha que a Bíblia é um livro antigo, um livro que caducou, e que não é a palavra de Deus. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ela foi escrita por homens, sim. Mas homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus, em amor a mim e a você, porque Ele podia muito bem ter se calado e dito, olha, vocês querem a vida de vocês? Não, vão viver a vida de vocês. Vocês querem se perder? Que se perdam. Mas Deus, mesmo vendo o nosso desprezo, Ele se revela. Ele aparece a Moisés e diz, Moisés, escreva. Ele fala com os escritores, os profetas. Aí ele escreve, porque ele já tinha escrito nas estrelas, na lua. Salmista Davi diz assim, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Paulo diz o que de Deus se pode conhecer, tá na revelação. Então você olha para o mundo e vê Deus. Mas aí Deus escreve a Bíblia. E não sendo bastante, porque ele sabia que nós muitas vezes não iríamos olhar, ele manda Jesus, ele mesmo vem aqui. Ele vem na pessoa de Jesus, ele encarna. Ele vem morar conosco, ele vem pregar para nós, e ele vem nos chamar ao arrependimento. Então se eu e você não nos arrependermos, aí não vai haver mais jeito. Porque Deus se revelou na natureza, porque Deus se revelou através da Escritura, e porque Deus se revelou através de Jesus. E porque Deus mandou que a gente fosse pregar o Evangelho a toda criatura. E você não quis. Então hoje a grande pergunta é: o que você vai fazer? Você vai receber o Evangelho de Jesus, arrepender-se e crer nele? Ou você vai continuar vivendo do mesmo jeito? A escolha é sua. Deus diz: eis que eu ponho diante de vós a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. Deus ainda dá uma dica: escolha a vida. Hoje, Deus coloca diante de você uma escolha. A vida é fruto de escolha. E nós não podemos reclamar depois das escolhas que fazemos. Hoje Deus diz: você escolhe esse mundo. Jesus disse que quem ganhar esta vida, perderá a outra. Mas quem perder essa vida por amor da outra, a ganhará. A escolha é sua. E eu te digo uma coisa: ninguém que escolheu a Jesus se arrependeu. Porque Jesus Cristo é a pessoa mais maravilhosa que você pode conhecer. Porque Ele não vai te livrar das lutas, mas Ele vai te fazer capaz de vencê-las. Porque não é verdade que se você vier e se tornar cristã, tudo agora vai dar certo. Isso é mentira. Isto é uma inverdade. Mas, pastor Gilberto, o que é verdade? É que você vai contar com Deus em todos os momentos da vida. E Ele vai te dar força para passar. É que você vai enfrentar doença, vai enfrentar falta de dinheiro, mas nunca vai ficar sem Deus do lado, que possa saciar tua fome, que possa abrir porta de emprego e, acima de tudo, que possa salvar sua alma. Porque eu quero terminar esse sermão aqui. E Jesus faz uma pergunta. Ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem não daria em troca da sua alma? Nós, eu e você, sabemos que ninguém pode ganhar o mundo inteiro. Mas Jesus está usando uma linguagem hiperbólica, dizendo: ainda que você ganhasse o mundo todo, perdesse a sua alma, seria o pior negócio da sua vida. E hoje Jesus te convida: arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. E creia. Porque o Evangelho é mais ou menos assim. É como uma pessoa que vai ao médico e depois de fazer todos os exames, o médico dá o diagnóstico: você tem uma doença incurável. E aí a pessoa entra em pânico, fica aflita. E aí o médico diz: mas tenha calma, porque eu sou o único médico que conheço o remédio para essa doença. Aí você dá lugar agora a uma alegria. Então, você tem uma alegria, uma tristeza profunda e uma alegria maior. Assim é no Evangelho. Quando você ouve o Evangelho e acontece o milagre de você compreender, porque só compreende o Evangelho quem Deus chamou. Só compreende o Evangelho quem o Espírito Santo faz um milagre. Aí o Espírito Santo diz: tudo que esse homem falou, tudo que está na Bíblia, você está debaixo de condenação. Você está condenado. Aí a pessoa entra em pânico: estou perdido, estou desesperado. Aí o Espírito Santo diz: mas calma, tem solução. Jesus morreu na cruz para te salvar. Então hoje aceite a Jesus, receba-o como seu Salvador. E até amanhã, onde você estiver, receba Jesus aí. Clame a Ele, peça perdão e diga a Ele: Senhor Jesus, eu quero ser teu, tua. Amém.